Essa semana nós estivemos acompanhando o nosso devocional, verdade? Estamos aí num processo de estudo conduzido através de 40 dias de devocionais dirigidos. Amém? E nós temos, cada semana, tratado a respeito de um aspecto, né? Todos voltados ao legado, né? O meu legado. E essa semana nós tratamos a respeito o meu legado de evangelismo. E é sobre isso que nós vamos meditar essa noite. O meu legado de evangelismo. Nós temos já sentido a presença de Deus essa noite, amém? Através dos louvores, das orações, através também de tantos desafios que nós temos sido desafiados com as nossas programações. Tudo isso é o agir de Deus em nós, amém? Assim como acabamos de cantar, Deus se manifesta no meio do seu povo, amém? Através de tudo que fazemos. E a nossa reflexão essa semana, através dos devocionais que nós tivemos, quem está acompanhando sabe e pode afirmar comigo, que nós temos aprendido sobre, então, o evangelismo. E, pensando nisso, o que é? Você se lembra de algo que foi dito para você que marcou a sua vida? Você tem essa recordação? Algum testemunho pessoal de alguém, ou algum alerta, alguma advertência de alguém, que a partir daquele momento fez uma diferença completa na sua vida? Você se lembra disso? Quantas palavras de pessoas que já não estão mais perto de nós continuam ecoando na nossa mente? Quando nós pensamos em evangelização, nós temos que nos lembrar que a palavra de Deus é uma palavra de alguém que não está aqui. É o testemunho de vida relatado por escrito de pessoas que viveram o Evangelho, viveram a palavra de Deus, e é o testemunho vivo aqui relatado para a gente, não é verdade? Não é assim? Pessoas que estiveram perto e viram Deus se manifestando em sua glória, amém? Perto de Deus. As nossas palavras permanecerão quando partirmos. E aí? A pergunta que eu faço, aquilo que você tem dito, vai permanecer quando você partir? Pelo que você vai ser lembrado? Pelo que nós vamos ser lembrados? Qual a contribuição infinita que nós podemos oferecer a outra pessoa? Né? O que é que tem enchido os nossos lábios? Né? Vamos ver se eu consigo usar esse recurso que nós temos, né? Aqui. E para nós continuarmos, eu pergunto então, se nós estamos tratando o meu legado de evangelização e de evangelismo, e nós sabemos que as nossas palavras é que vão permanecer, olha, pesado, né? Como podemos ser, de fato, evangélicos? A grande maioria de nós aqui frequenta essa casa porque, de fato, nos consideramos evangélicos, né? Acho que isso é comum, todos nós vamos concordar, certo? Para a gente saber como é que a gente pode ser um evangélico, a gente tem que entender o que isso significa. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho o que significa ser, então, evangélico? Podemos pensar juntos? Muitas pessoas aí por fora pensam que ser evangélico é fazer parte de um clube social. De todo errado não está. A gente tem comunhão? A gente se reúne em grupos? A gente tem um dia certo para fazer uma assembleia? De todo errado não está. Mas é só isso? Nós somos só um clube social, será?
Muita gente pensa que é só isso mesmo, mas não é só isso, né? Não é só isso. Olha lá. Muitas pessoas pensam que a gente é, assim, um clube social. Reuniões de comunhão, um dia certo para reunir, o pessoal lá é legal, e fica por isso. Outros já dizem, não, o pessoal ali é um grupo de ética, um grupo de regras. Talvez como se fosse aí uma ordem dos advogados, né? Tem requisito para ser membro, precisa seguir umas certas regras, não é assim que funciona? Quem é da área do direito, é assim ou não é? Para fazer parte desse grupo seleto que rege toda a conduta de um advogado. E tem gente que pensa que ser evangélico é isso. É um monte de regras de pode e não pode. Mas é só isso que nós somos, será? Quando a gente fala de um grupo ético, as diversas profissões têm a sua ética profissional, verdade? E você precisa seguir de acordo com a ética. Quando nós falamos de igreja, nós também sabemos que existe uma ética, uma série de condutas e comportamentos que nós prezamos e defendemos, fato. Mas é só isso. Ser evangélico é só ser um clube social, um grupo de ética que controla o comportamento das pessoas? Será que é só isso? Outras pessoas acham que somos um grupo ideológico. Somos um grupo ideológico. Aquele pessoal lá vive uma utopia. Eles falam de um lugar que tem asfalto de ouro. Um pessoal maluco. Há pessoas que pensam que ser evangélico é ser apenas um grupo ideológico. Mas a ideologia acaba sendo aquele horizonte longe, distante, que a gente nunca alcança. É uma utopia, na verdade. Né? No entanto, ser evangélico ultrapassa essas possibilidades. Nós, de fato, somos um clube social, muitas vezes. De fato, somos um grupo ético, prezamos pelo bom comportamento, temos um ideal, e o nosso ideal é quem? Cristo. Mas ser evangélico é muito mais do que isso. Amém? Ser evangélico é muito mais do que isso. Bom, se a gente falou agora um pouquinho sobre ser evangélico, esse nome vem do quê? Do que é o evangelho. Então, vamos descobrir o que é o evangelho? Vamos pensar um pouquinho sobre o que ele representa e como isso pode e deve fazer parte no nosso dia a dia. O que é o evangelho? Se nós vimos ainda há pouco que a ideia, né, pensando numa ideologia, aquele horizonte que a gente nunca alcança, que a gente vai indo, mas nunca alcança, o evangelho, olha lá, né? O evangelho é o quê? O horizonte que Deus alcançou. Amém? O evangelho é o horizonte que Deus alcançou através de quem? De Jesus Cristo, para o bem de todo aquele que se apegar a Ele. Amém? É algo que Deus já fez em nosso lugar. É algo que Deus fez em nosso favor. Ele alcançou esse horizonte. Esse é o verdadeiro evangelho. Amém? Se Deus já alcançou para nós, ser evangélico é ser o quê, afinal de contas? Ser evangélico é o quê, afinal de contas? O que diz lá em Mateus 16, 15? Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Ser evangélico é ser portador e anunciador do evangelho. É ser portador e anunciador dessa boa mensagem que Deus nos concedeu através de
de Cristo, que Deus nos concedeu através de Cristo. Quais são as condições para que as nossas palavras se tornem um legado eterno, que vá continuar abençoando as pessoas que virão depois de nós? Quando a gente se lembra da história de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O fato de ele cumprir o propósito na vida dele, que Deus tinha estabelecido, fez com que hoje, milênios e milênios depois, a gente conhecesse a história do Abraão. O que nós estamos deixando para aqueles que vão vir depois de nós? As suas palavras são o seu legado. As suas palavras são o seu legado. Se as suas palavras estão cheias de algo apenas terreno, ela vai se resumir a isso. Mas se você tem palavras que estão cheias daquilo que é eterno, essas palavras permanecerão. O texto-chave de hoje é de Colossenses. Eu peço que você abra, grife na sua Bíblia. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Colossenses 3,16. Abra na sua Bíblia, grife. Porque esse é um resumo do que é ser evangélico. Se você estava em dúvida se sou ou não sou, eu gosto de ir lá. Agora você vai ter certeza de tudo que, de fato, é ser evangélico. E espero que esteja disposto a continuar assim. Amém? Em Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Eu vou ler mais uma vez. Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. A palavra de Deus é o próprio verbo vivo. Lá em João diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É a essência do nosso evangelho. Se a palavra de Deus é a essência do evangelho, ser evangélico, como diz o versículo, é ter a palavra de Deus habitando em nós. Ter a palavra de Deus habitando em nós significa que eu preciso fazer o quê? Eu preciso ler sobre ela e ler ela. Eu preciso ouvir. Eu preciso falar, eu preciso me envolver com ela, estar comprometido com ela. Eu preciso absorver a palavra de Deus na minha vida. A ciência diz que nós somos 70% água, verdade? Biologia, verdade? Se nós resolvermos que de hoje em diante eu não preciso de água, o que vai acontecer com a minha matéria? Vai se exaurir. Se nós somos evangélicos, amém? Qual é a essência? A palavra. O que vai acontecer? Uns dias sem. E mais uns dias sem. E mais um pouco sem. O que vai acontecer com o nosso espírito? Vai morrer. Se a água é vital para a nossa matéria, a palavra é vital para o nosso espírito. Como é que nós podemos acessar esse tão essencial para nós? A palavra de Deus diz que Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta que conduz o quê? A salvação.
Conhecer a palavra começa a partir dessa porta, a partir de Jesus. A partir de Jesus. Se a gente ficar só no conhecimento, sem ter comunhão com Jesus, é só encher a cabeça de informação. Também não serve. Aí a gente fica naquele grupo da ideologia e no grupo das normas. Porque a gente tem conhecimento a respeito, a gente sabe sobre, mas a gente, de fato, não entendeu o que é que Jesus quer de nós. Precisamos ir buscar na fonte, beber na fonte, para que nós possamos viver, de fato, essa palavra nas nossas vidas. Amém? Infelizmente, não há um sistema de download para isso, gente. Não há um sistema de download. Seria tão prático, né? Vou me conectar ali na igreja num botãozinho. Veio. Informação completa, já sabemos a palavra. Agora, né? Mas não é assim. Não há um download. É preciso que a gente tire tempo para estudar. Não serve só ir na aula. Quando a gente está estudando na escola, a gente consegue até desdobrar os professores só assistindo a aula sem abrir nem os cadernos em casa, muitas vezes. Mas tem aquela matéria que, se tu não tirar um tempo em casa, não vai. É ou não é verdade? Tem aquela matéria que, se tu não parar, rascunhar, refazer, não vai. A vida com Cristo é assim. Não adianta só vir assistir aula. Tem que rever o assunto, estudar, refazer, praticar. E isso é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. A palavra de Deus precisa ser vivida, amém? A Bíblia não é apenas um livro de regras do faça assim ou não faça assado, coisa do tipo. E nem é apenas um livro de ideias ou de guia mágico de solução. A Bíblia não é um guia mágico de solução. Porque mesmo a instrução que ela dá só vai trazer a solução para a sua vida a partir de que isso faça de fato sentido para você. Não só um guia, um passo a passo de coisas a seguir. Amém? A Bíblia, ela é um tratado histórico da vida com Deus de muitas pessoas. A vida com Deus de muitas pessoas. O propósito dela é que possamos aprender e desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. Amém? Precisamos, então, essa oportunidade. E isso para que o Senhor possa, então, como disse lá em Colossenses, no versículo que a gente leu ainda há pouco, para que Ele possa habitar ricamente nas nossas vidas, a palavra de Deus, nós precisamos, então, viver algo especial. O ser humano é conhecido por ter memória fraca. Alguém concorda comigo? Jesus, tenha misericórdia. A minha memória é péssima. Algumas coisas eu até consigo lembrar facilmente, algumas não. Quando eu tenho que encontrar algum item do meu marido, por exemplo, eu nunca sei onde está, né? Então, a memória do ser humano é considerada fraca. Verdade? É verdade. E se a gente quer, de fato, ter um relacionamento com o Senhor, uma vida alicerçada na palavra, eu vou precisar mudar minha atitude. Porque a palavra de Deus nos orienta que nós devemos fazer o quê? Guardar. Lá o primeiro versículo que nós lemos, que falou em Mateus antes, né, para a gente. Guarda a palavra. A grande comissão diz também, vá por todo mundo, ensina a fazer o quê? A guardar os meus mandamentos. Ensina a guardar. Quando a gente guarda,
de fato, a gente não esquece, né? Por que eu nunca lembro onde estão as coisas do meu marido? Porque provavelmente é ele que guardou, não eu. É assim. Se só o meu esposo guarda a palavra, só ele vai se lembrar da palavra quando precisar dela. Se eu também não guardar, não vai servir para mim aquilo que serviu para ele. É assim. Se você guarda e não ensina o teu filho a guardar, para ele não vai funcionar. Guardar a palavra. Ensine a guardar a palavra. A palavra de Deus, o salmista nos diz, guarda no coração a tua palavra para fazer o quê? Para eu não pecar. Se a gente guarda no coração a palavra, nós vamos estar tendo a oportunidade de evitar muitas situações difíceis. Amém? Palavra de Deus aí, nós temos alguns textos sobre esse guardar. Em Colossenses 11, diz assim, ó, ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Né? Deuteronômio, na verdade. Deuteronômio 6. Guarda. Quando Deuteronômio 6 fala lá com o filho, né? Estarão no seu coração, ensina, sentado, andando pelo caminho. Deuteronômio 6 fala sobre isso. E Deuteronômio 11 fala: ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem como sinal na mão, para que sejam de frontão aos olhos. Ensine essas palavras aos seus filhos. Que Deus nos ajude, porque essa não é uma tarefa fácil. Era mais fácil ser só o clube social. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Guardar, e a palavra diz que a palavra precisa habitar no nosso coração. Quando a gente pensa em habitação, eu que sou da área do design de interiores, eu logo penso, opa, é uma casa, né? Tem que habitar. Mas uma habitação, uma morada, não é só um lugar onde você vai esporadicamente. Verdade ou não verdade? Uma morada precisa ser aquele lugar que tu sabe para onde tu vai voltar. Quer você fique o dia inteiro lá ou quer você venha só para dormir. Verdade? A palavra de Deus habite ricamente em nós. Quando Deus fala isso, Ele está falando sério. Ele não está dizendo assim, só nas férias. Ou, só nos fins de semana. Sabe aquele lugar que a gente vai só nos fins de semana? A palavra de Deus não é para ser esse lugar que você só vai nos fins de semana ou só vai nas férias. É para ela habitar em nosso coração. E como não existe como falar de uma maneira maior para morar, né? Você mora ou não mora. Não existe a expressão moradíssimo, né? Por isso, o ricamente. Habite ricamente. Está sendo usado ali nesse texto, né? A palavra ricamente, quando é traduzida, significa abundantemente, de maneira farta. Se a palavra de Deus habita em nós, é aquela que é para ser a dona da casa. Não é aquela que tem só um quartinho no canto. A palavra de Deus é para ser a dona da nossa casa, da nossa vida, né? Não há um advérbio de intensidade para o verbo morar, né? Por isso, na palavra está escrito ricamente, more ricamente em você, a palavra de Deus. Amém? Alguém já se perguntou, você mora muito ou você mora pouco na sua casa? Você só mora. Você só mora. E ali é a sua casa. Né? Ali é a sua casa.
Quando a Bíblia diz para nós que Cristo deve morar de verdade, abundantemente na nossa vida, ela está dizendo que precisa ser dono da casa. Olha lá. Como dono da casa, como dona da casa, a palavra de Deus passa a ter o quê? Autoridade na nossa vida. Será que alguém pode dizer aí para a esposa, eu ganhei uma escrivaninha, vou buscar para colocar aqui em casa. Opa, pera ainda. Deixa eu ver primeiro se combina com a decoração, se vai caber, que cor que é. Não é assim que acontece? A dona da casa primeiro interroga um monte de coisa, senão aquele presente não entra. Né? Quando a palavra de Deus é dona da nossa casa, ela que vai ser a balizadora para dizer o que entra e o que não entra na nossa casa. É a palavra de Deus que vai guiar aquilo que nós vamos viver na nossa vida, as nossas ações e reações. É a palavra de Deus que vai exercer autoridade e influência sobre nós e vai trazer as mudanças que forem necessárias nas nossas vidas. Amém? A palavra de Deus, morando em nós, é ela que vai receber também as nossas visitas. Não é o dono da casa que recebe quando batem na porta? Isso vai guiar as nossas ações e reações. Quando o dono da casa é a palavra de Deus, isso muda completamente também como nós vamos reagir àquilo que se põe diante de nós. Amém? A palavra de Deus vai ser a nossa anfitriã. Quem se aproxima de nós vai notar o quê? A palavra de Deus. Quem convive conosco, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, vão notar o quê? A palavra de Deus nas nossas vidas. E aí? O que vem à tona quando algo inesperado acontece conosco? O que é que sai de você no momento de crise? O que é que sai de você quando nós somos surpreendidos com alguma dificuldade? É nos momentos de crise que reconhecemos do que realmente somos feitos. Quem é que assume a sua vida quando você passa por uma situação difícil? O desespero, o ressentimento, a ira, a raiva, a ansiedade. Do que a sua casa está cheia? O evangélico, ele é o portador e anunciador do evangelho. E se você espreme um ser desse que está cheio da palavra, o que é que vai sair dele? Doçura, paz. Porque é isso que a palavra de Deus nos traz. Amém? A palavra de Deus é a mesma para as nossas vidas, a mesma que deu ordem ao caos que era todo o universo, que falou e as coisas aconteceram. É aquela que, numa simples palavra, fez tudo acontecer, fez o mar se acalmar, fez a tempestade passar. É essa mesma palavra. E é isso que vai tomar a nossa vida e o nosso coração, quanto mais nos enchermos dela. É fácil?
Não. É comprometimento, é sacrifício e é um buscar diário. Tem que ler, tem que aprender, tem que meditar, tem que buscar. Tudo que nós conhecemos, devemos ter a vontade de, ainda assim, continuamente continuar conhecendo o Senhor. Amém? Em João 15, verso 7, diz o seguinte: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Para nós concluirmos nossa meditação de hoje, nós devemos encarar o que o Senhor nos deixa de alerta quanto à sua palavra. Para que as nossas palavras sejam um legado na vida de outra pessoa, essas palavras precisam ser cheias daquela que é a palavra viva do Senhor em nossas vidas. Amém? Para que nós possamos, então, ter isso, não basta ter cabeça cheia de informação, mas nós precisamos estar encharcados da palavra de Deus. Existe até, a palavra de Deus diz que nós precisamos mergulhar. É entender que fora dessa água, peixe não tem vida. Fora da água santa, que é a palavra de Deus nas nossas vidas, não há como ser, de fato, um verdadeiro cristão, um verdadeiro propagador do Evangelho. Que o Senhor nos dê intrepidez e sabedoria, nos dê ousadia para transmitir com clareza a boa notícia do Evangelho. Quando nós vivemos o Evangelho, nós conseguimos ser, então, evangelistas eficazes. Por quê? Porque o seu colega de trabalho, o seu colega de escola, muito provavelmente ele não lê a Bíblia, ele lê a sua vida. Ele frequenta a sua casa. Você é a carta viva do Evangelho, é o seu legado. O seu legado de evangelismo é a sua vida com Deus refletida nas suas ações. Do que nos serviria convidar alguém para as nossas reuniões se a nossa maneira de viver fora daqui não temperasse essas pessoas? Como que nós poderíamos dizer que de fato vivemos o Evangelho se assim não o acontecesse? A palavra de Deus nos alerta: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Talvez você diga: Eunice, eu não sei pregar. Você sabe viver? Viva o Evangelho e assim nós teremos um legado eterno para deixar para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que convivem conosco e para garantir a nossa vida com Deus. Que a opinião de Jesus faça a diferença nas nossas vidas. Ser um evangélico é entender que a minha opinião não vale nada, o que vale é a opinião de Jesus. O que ele diz? O que Jesus fala sobre tal assunto? Vamos descobrir, é sobre ele que nós vamos paramentar aqui o nosso dia a dia. É a opinião de Jesus que vai produzir um legado através de nós. Que seja assim, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo bem? Você acabou de ver um vídeo no nosso canal e eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado. E eu quero te fazer um pedido agora. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe essa mensagem e eu sei que muitas outras vidas vão ser abençoadas assim como você. Que Deus abençoe e obrigada por estar conosco.